Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade às regras de derivação que a gente viu na primeira parte. Agora nós vamos abordar a regra da cadeia, a regra do produto e a regra do quociente, porque essas coisas acabam aparecendo todas elas juntas e misturadas. Se você quer clarear suas ideias sobre regras de derivação, não deixe de assistir nossas duas partes das derivadas. Roda a vinheta. Vamos dar continuidade então às nossas aplicações das regras de derivação para esses novos casos aqui. Então, olha só, finalizando a parte anterior, se eu tenho uma derivada de um termo seno de alguma coisa, eu já sei que eu não vou poder aplicar esta regra. Terei que aplicar esta regra e basta seguir a regra. Seno de U, cosseno de U vezes U'. Então, para um problema como este, isto é o nosso U. Vou aplicar a regra. Seno de U, cosseno de U vezes a derivada de U. Só que agora a derivada é de E elevado a x à quinta. Portanto, para fazer a derivada de E elevado a x à quinta, somente E elevado a x à quinta, cosseno de U vezes U'. Não posso usar esta regra. Vou usar esta regra. Repare, nós estamos usando duas vezes para um único problema a regra da cadeia. Porque para derivar seno disto, eu preciso da regra da cadeia. A fórmula é cosseno de U vezes U'. Mas para fazer a derivada disso, eu preciso de novo da regra da cadeia. Só para o E elevado a x à quinta. E elevado a x à quinta vai ser E elevado a x à quinta vezes U', que é a derivada apenas desse termo aqui. 5x à quarta. Cuidado, isto aqui é o ângulo do cosseno, tá ok? Então, para a gente não misturar. Cosseno de U vezes U'. Tudo isto é a derivada desse termo aqui. Vamos olhar agora essa situação aqui, que nem eu falei para vocês. Apareceu multiplicação, cuidado, muito cuidado. Não caia na tentação fácil de derivar. Se isto aqui fosse assim, como que se resolve isso? Eu derivo e finalizamos o exercício. Mas aqui no caso, há uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, eu não posso simplesmente derivar. Aí os matemáticos desenvolveram a regra do produto. Quando eu tiver uma multiplicação de dois termos, duas funções diferentes, é isso que ele entende como U, é isso que ele entende como V. Como se eu falasse que isto aqui é um U e isto aqui é o V. É um termo vezes o outro. A derivada será derivada do primeiro vezes o segundo, sem derivar, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Ou seja, ora eu derivo um e multiplico pelo outro, ora eu derivo o outro e multiplico por 1. Então, nós vamos aplicar esta regra para esta situação aqui, tá ok? O que ele está chamando de U nesta fórmula é diferente do que ele chama de U nessa fórmula. Isso às vezes gera algumas confusões com os alunos. Mas todos os livros, toda a literatura, a regra da cadeia, ele utiliza o U para designar um pequeno termo da função matemática. E aqui o U é toda a função matemática. O aluno treinando, rapidamente ele pega intimidade com essas coisas e não vai se confundir. Mas então, olha só, estou vendo uma multiplicação de termos. Vou aplicar a regra. A regra fala, derive o primeiro termo, 3x², vezes o segundo termo, sem mexer. Mais, escreva o primeiro termo, x², vezes a derivada do segundo termo, a derivada de E elevado a 5x², não poderei resolver por aqui,
terei que resolver por aqui e seguindo a regra da cadeia. Repare, é uma combinação de uma regra do produto que envolve regra da cadeia. Portanto, a derivada apenas deste termo será e de 5x à quarta vezes a derivada de u, e de u vezes u', derivada disso, 20x à terceira. Toda esta expressão é a derivada desse termo. Então, repare, não é deriva. Derivei o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes derivada do segundo. Tudo isso aqui é a derivada do segundo termo. Então, é assim que você vai fazer toda vez que tiver uma multiplicação. Mas cuidado! Professor, um caso desse não é uma multiplicação? Eu posso resolver isso utilizando esta regra? Eu sempre brinco que é matar formiga com bala de canhão. Você não precisa aplicar esta regra da multiplicação quando você tem uma situação dessa. Por quê? Porque é uma constante vezes o x ao cubo. Portanto, essa constante não deriva, fica separada. Quem vai derivar é apenas o termo. É muito mais simples. Se você aplicar com calma toda esta fórmula, você vai chegar no mesmo resultado, mas não é necessário. É constante, separa. A derivada aqui é apenas do x ao cubo. Vamos olhar o caso em que eu tenho uma coisa dividida por outra. Portanto, eu não posso fazer derivo. Se você tem uma constante dividido por uma função, a gente já viu isso. Suba esse termo, x à terceira vai ficar 5x a menos 3. Isto é constante, faz a derivada disso, está resolvido de uma forma extremamente simples. Se você tem uma situação dessa, a gente já viu nas regras de potenciação que você aplica a regra de potenciação, encontra um resultado que seria x quadrado e aí derive apenas o x quadrado. Você não pode derivar. Você precisa arrumar esses termos. Então, dito isso, vamos ver como que eu faço essa divisão. A regra da divisão é muito simples. Um termo dividido por outro. Deriva o primeiro termo, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes derivada do segundo, dividido pelo segundo elevado ao quadrado. Aqui não é derivado, é elevado ao quadrado. Então, eu vou aplicar esta regra toda para este termo. Eu tenho o termo de cima, que é o u, tenho o termo de baixo, que é o v. A regra fala, derivada do de cima, derivada de 3x quadrado, 6x. Desci o 2, descontei 1. Vezes o segundo. Estou apenas copiando o segundo termo. Professor, o termo está embaixo, você botou em cima, não tinha que inverter a potência e tal? Não, não precisa. Há uma dedução na fórmula que fala, o termo que está embaixo, v, aparece em cima, v. Então você não vai mexer em nada. O termo que for aqui, se aqui for x à quinta, aqui é x à quinta. Não interessa que aqui está no denominador e aqui está aparecendo no numerador. Isso é uma consequência da dedução da fórmula. Eu não estou simplesmente subindo o termo. Isso aqui é a decorrência de um raciocínio matemático. Portanto, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro, vezes derivada do segundo, seno de 5x à quarta não pode ser derivado por aqui, tem que ser derivado por aqui. Vou seguir a fórmula. O u é 5x à quarta, portanto, vai ficar derivada de seno de 5x à quarta, cosseno de u vezes u', derivada de 5x à quarta, 20x à terceira. Tudo isto dividido pelo quadrado do segundo. Você simplesmente escreva o segundo termo e eleva ele ao quadrado. Tudo isto é a resposta da derivada deste termo aqui. Tá ok? Então, com isso, a gente viu as aplicações das regras da cadeia para essas várias funções matemáticas. Mas tem uma que eu não tratei, que tradicionalmente é onde os alunos mais se atrapalham,
que é esta regra aqui. Esta é a regra da cadeia, tanto para funções que envolvam x, como para outros tipos de funções matemáticas. E você já vai entender isso assim que eu for resolver esses dois casos aqui, tá ok? Vou apagar a resposta desse exercício para a gente ter um pouquinho mais de espaço e não se atrapalhar ou se confundir. Olha só, quero resolver este problema aqui. Raiz de alguma coisa que está dentro. Raiz quadrada, né? Poderia ser cúbica, quarta. No caso aqui é raiz quadrada. Se o aluno tem este problema aqui, apenas um termo dentro da raiz, ele sabe que ele pode desmontar esta raiz, ficando x 3/2. Tá ok? E aí a derivada será feita aqui, não aqui. O problema é que quando você aparece uma combinação de termos dentro da raiz, não existe o desmonte da raiz. Eu não posso desmontar essa raiz em dois termos, mesmo que aqui fosse um x quadrado, um x à quinta. Isto não é, se ele estiver dentro da raiz, isto não é isto aqui. Não é. Eu não posso pegar uma única raiz, que existe uma soma e uma subtração dentro dessa raiz, e separar em duas raízes. Fica fácil de mostrar que a soma e a subtração dentro da raiz, ela atrapalha tudo. Se eu tenho isto aqui, é fácil de mostrar que isto não é a mesma coisa que isto aqui. Não existe essa separação. Não existe. Tanto que a resposta disso aqui, raiz de 9, 3, raiz de 4, 2. Quanto dá essa soma? 5. Quanto dá isso? Raiz de 13. Se raiz de 13 não é a mesma coisa que 5, portanto, esta operação de separação, ela não é válida. Então o aluno ele se atrapalha, porque ele quer inventar coisas que não existem. Portanto, como que eu vou resolver um problema que tem dois termos dentro da raiz, somando ou subtraindo? Se fosse multiplicação, era mais fácil, porque na multiplicação você pode quebrar os termos. Isto é a mesma coisa que isto. Aqui sim, isto é a mesma. Tanto que 9 vezes 4, raiz de 36. Raiz de 9, raiz de 4. Essa conta dá 6, raiz de 36 é 6. Então perceba que é válido a operação matemática quando eu tenho multiplicação entre termos em separar esses termos. Mas não é válido quando eu tenho somas e subtrações. Como que eu resolvo isso? Ora, a gente vai pegar o termo de dentro, que é o termo que está me atrapalhando, e eu vou chamar isso aqui de u. Todo esse termo eu vou chamar de u. Portanto, o meu problema, a minha derivada, ela se resume a resolver esse problema. Se eu estou chamando tudo de dentro é u, vai ficar raiz de u derivado. Portanto, eu consigo resolver utilizando esta fórmula, a fórmula do u. Claro, você aqui também tem que desmontar. Se aqui é 1 e aqui é 2, a gente sabe que isto é a mesma coisa que u elevado a meio derivado. Repare, agora eu consegui transformar esta expressão em apenas u elevado a meio. U elevado a meio é a regra do tombo, só que para a regra da cadeia. Vai descer o n, repito o termo u, quem for este cara será este cara, desconto 1 da potência e derivo o termo. Então eu vou aplicar esta regra para o termo u elevado a meio. Só que eu já sei quem é u. U é toda esta expressão. Então eu vou escrever de uma vez só, já utilizando o termo. Regra do tombo. Desce o n. N é meio. Meio vezes u. 3x a menos 2 mais ex à quarta. Isto é u. E ele pede para fazer meio menos 1. Você vai em meio menos 1, MMC, porque aqui a gente sabe que é 1. Essa resposta dá menos meio.
Portanto, aqui é menos meio. Repare, desci o termo, copiei u, descontei 1 da potência e vou multiplicar pela derivada. Vou escrever aqui embaixo, para sobrar um espacinho a mais, a derivada desse termo, a derivada do u, derivada desse termo, daquilo que eu chamei de u. Derivada desse termo, regra do tombo, uma coisa mais outra, duas coisas separadas, deriva, deriva. Dá menos 6x a menos 3, porque é menos 2 menos 1, portanto, menos 6x a menos 3, mais a derivada de e de x à quarta, que, de novo, eu vou ter que não usar essa regra, vou usar essa regra. E de x à quarta, derivando e de u. Repare, você usa o u em vários sentidos. U é tudo isso. Quando eu vou derivar isso aqui, u é apenas x à quarta, porque eu estou aplicando essa regra. Portanto, vai dar e de x à quarta vezes 4x à terceira. E essa é a derivada, toda essa expressão é a derivada disso aqui. Repare o que eu fiz, vamos retomar. Chamei isso de u, simplifiquei o problema. Desmontei e deixei pronto para derivar. Apliquei a regra. Desce meio, u, exatamente o termo, desconta 1, deu menos meio, vezes u', que é a derivada do termo. E assim está feito. Vamos olhar este caso aqui. Vou ter que apagar aqui, qualquer coisa, você volta o vídeo e checa o resultado. Olha essa situação. Quando eu tenho uma situação assim, a gente já viu que essa derivada, basta eu arrumar ela. E eu derivo aqui. Não tem problema, bem fácil, aplica esta regra. Só que eu tenho uma combinação de termos embaixo. Quando você tem uma combinação de mais, menos, não existe subir o termo. É uma coisa mais outra no denominador, não tem como você subir os termos. Não adianta você querer inventar. Portanto, só tem um caminho de resolver. Nós vamos chamar o termo que está me atrapalhando de u. Repare que este problema, se eu fizer isso, não estou derivando, estou arrumando. Está escrito 7 sobre u derivada. 7 sobre u. Porque eu estou chamando esses dois termos que não podem ser subidos de u. Agora aqui eu consigo derivar isso da mesma forma que eu fosse derivar isso. Só que como que eu derivo isso? Eu subo o x, aplico a derivada do x, que é esta regra, menos 1 dá menos 7x a menos 2. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que não é x, é u. Portanto, eu vou aplicar esta regra aqui e vou seguir os mesmos procedimentos. Primeiro eu vou subir o u. Estou arrumando, não estou derivando. Porque a gente sabe que aqui é u a primeira. Então ele sobe u a menos 1, exatamente como eu fiz aqui. U a primeira, se eu escrevo em cima, a menos 1. Agora vou aplicar a regra de derivação do u elevado a menos 1 aqui. A regra vai me falar, repare, constante, não deriva, mantém. Derivada, desce o menos 1. Lógico que eu já poderia multiplicar menos 1 vezes 7, mas só estou mostrando que permanece todos os nossos procedimentos. Desce o menos 1, que estará multiplicando 7, que vai dar menos 7, vezes u. Quem é u? 3x² mais 3x. É x² mais 3x. Elevado, desconta 1, menos 2. Ó, desci, descontei 1. Menos 1, menos 1. Menos 2. Vezes a derivada deste termo. N, u elevado a n menos 1 vezes u'. Derivada do termo, derivada de x², 2x. Derivada de 3x a primeira, a gente já viu, 3x, some o x, resposta 3. Esta expressão
Não há como multiplicar esses termos, porque aqui tem uma potência, aqui tem outra, então você não vai conseguir juntar. Com isso a gente faz essa derivada aqui. Para finalizar, vou mostrar um último caso, bem simples, para a gente ter clareza de como eu aplico, né, a regra da cadeia, né, desta forma, que é onde normalmente o aluno mais se atrapalha. Se eu peço para o aluno derivar isso aqui, ele não tem dúvida. Ele faz 5x à quarta. Desci e descontei 1. Só que vamos supor que é 3x quadrado menos 2x elevado à quinta. E eu quero derivar este termo. Então, é um termo elevado à quinta. Aqui é x à quinta. Um termo elevado à quinta. Portanto, eu vou ter que usar um artifício. Eu vou ter que chamar o que está dentro de u. Porque aí esta derivada de algo que está elevado à quinta vai se transformar apenas em u elevado à quinta, em que eu quero a derivada disto, que é a mesma coisa que u à quinta derivado. Lembra, a gente viu em regras de potenciação. Potência, potência, você pode multiplicar. Então, na verdade, esse 5, ele está aqui dentro e a derivada está aqui fora. E essa derivada é bem simples. Vou aplicar a regra da cadeia para u elevado a 5. U elevado a 5. 5 vezes u 3x quadrado menos 2x elevado a 5 menos 1, 4. Repare, 5x à quarta. 5u à quarta vezes u', que será a derivada desses termos. 6x menos 2. Derivada de menos 2x, 2. Menos 2. Derivada de 3x quadrado, 6x. Então, este termo é a derivada desta funçãozinha, em que eu estou utilizando essas regras aqui. Espero que tenha clareado suas ideias sobre a utilização das fórmulas de derivação. Derivada padrão, derivada regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente. Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz para a gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!